Olá, tudo bem com você? Professor Fábio aqui para dar sequência com o conteúdo da disciplina de melhoramento florestal. Eu coloquei aqui no canto esquerdo, pessoal, da tela, o resumo da aula de hoje, que seria o esqueleto para facilitar o acompanhamento de vocês. Então, inicialmente, eu vou apresentar os conceitos do melhoramento, fazendo esse apanhado geral da disciplina, onde vocês irão observar que melhoramento nada mais é do que a acumulação de vantagens e características de interesse para uma espécie florestal. Eu vou diferenciar a seleção natural de seleção artificial. Então, quando a gente fala de melhoramento, a gente está falando de seleção artificial, seleção natural que ocorre naturalmente nas florestas nativas, que é a teoria de Charles Darwin sobre evolução. Então, são coisas distintas. Eu vou apresentar para vocês quais são os passos do programa de melhoramento. Então, inicialmente, o melhorista, o engenheiro florestal, que pretende melhorar uma cultura, ele deve recorrer à variabilidade genética na população base, ou seja, na floresta nativa, por exemplo. Os estudos de melhoramento de eucalipto iniciaram, por exemplo, coletando informação genética, sementes, lá nas florestas nativas de eucalipto na Austrália, na Oceania. Em seguida, deve-se proceder à seleção dos genitores, ou seja, naquela floresta, obter as melhores matrizes para as características de interesse. O melhorista também ele tem que trabalhar obtendo híbridos, que seria cruzamento entre indivíduos que têm as características de interesse, por exemplo, unindo indivíduos que têm maior produtividade com indivíduos que têm maior resistência a patógenos. Em seguida, aquela variação genética, ou seja, aquela consolidação da união dessas características de interesse, ela é observada num teste de progênese, que nada mais é do que você observar se as características de interesse elas foram passadas para a geração seguinte. Então, quando a gente fala de progênese, a gente está falando da geração seguinte. E, finalmente, quando se pretende obter uma floresta plantada, a clonagem é muito importante nesse sentido, porque se você faz a clonagem, você está propagando exatamente aquele genótipo que foi selecionado. E é um processo contínuo, a todo momento o melhorista ele deve recorrer a novos genótipos, selecionar novos genitores para atender a demanda do setor florestal, que pode mudar ao longo do tempo. E, finalmente, nessa aula, eu vou apresentar para vocês o cenário atual dos plantios florestais no Brasil, as principais culturas que são utilizadas, e relatar um pouquinho do histórico sobre Edmundo Navarro, que é considerado o pai da silvicultura, que lá no início do século passado iniciou com os estudos de eucalipto, e finalmente apresentar também alguns dados de produtividade florestal atual que mostram que o Brasil ele é líder nesse aspecto de produtividade florestal, ou seja, você consegue produzir em menor tempo e na menor área quando se trata de culturas florestais, principalmente eucalipto e pinos. E também apresentar a evolução da área de plantio, comparando, por exemplo, alguns estados e regiões do Brasil, ok? Então vamos lá? Inicialmente eu trouxe dois conceitos para vocês sobre o que é o melhoramento de plantas. O primeiro deles, de Bernardo, 2010, que é um professor da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele diz que o melhoramento de plantas é a ciência, a arte e o gerenciamento dos recursos das plantas, visando o benefício da sociedade humana. Então, se referindo à ciência, porque trata-se de métodos e técnicas que são utilizados no melhoramento. A arte, pelo fato de o homem ter que selecionar aqueles genótipos com as características de interesse. E o gerenciamento, que visa atender às demandas do setor agrícola, setor florestal. E o outro conceito, que é o de Borém e colaboradores, 2017, que é um professor da Universidade Federal de Viçosa, referência na área, ele complementa dizendo que o melhoramento de plantas exige que os procedimentos sejam mais rápidos, com menores custos e cada vez mais eficientes. Ou seja, o melhoramento florestal está diretamente associado à produtividade e atendimento às demandas do setor, que cada vez mais exige resultados no curto espaço de tempo. Já o Dag Lindgren, que atua na Suécia, também referência na área de melhoramento, ele complementa dizendo que a arte do melhoramento vegetal é a combinação de vários fatores em uma boa direção. Muito bem ilustrado aqui pelo professor Dario Grattapaglia, que nesse esquema ele mostra que essa combinação de fatores está incluindo diversas disciplinas. Portanto, o melhoramento genético é multidisciplinar. Então, exige conhecimentos das áreas de entomologia, direito, fitotecnia, solos e mais recentemente a inclusão de novas abordagens, que é da genômica, da transgenia, da biologia molecular, conforme o avanço tem ocorrido na área de genética e biologia molecular. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês, em outras palavras, o melhoramento é uma acumulação de vantagens. Fazendo uma analogia com a evolução dos automóveis, a gente saiu lá de aquela evolução que tinha aqueles carros mais elementares, com poucas funções, até os carros de combustão e hoje em dia os carros elétricos. Então, se a gente for observar, por exemplo, nas florestas,
A gente tem lá na Oceania, na Austrália, né, eucaliptos ocorrendo em populações naturais, que a gente tem indivíduos com fuste tortuoso. Agora, se a gente observar nas florestas plantadas no Brasil, né, a adaptação foi tanta que o fuste é retilíneo. Então, isso significa a acumulação de vantagens numa boa direção. Então, quais seriam essas características de interesse, né? Ou seja, quais são essas vantagens que são esperadas para o avanço do setor florestal? Então, eu disse no slide anterior que para o indivíduo sair daquele fuste tortuoso lá na floresta nativa para apresentar um fuste retilíneo, muito melhoramento esteve envolvido aí ao longo do tempo. Tá? No Brasil, são cerca de 150 anos já de melhoramento genético do eucaliptus. Então, por exemplo, a gente tem rápido crescimento, espera-se uma alta produtividade, com isso, espera-se rápido do crescimento das culturas florestais. Qualidade da madeira, né, a serraria, a resistência a doenças, resistência biótica, produtos florestais não madeireiros, né, por exemplo, aqui a seringueira, que é a terceira espécie florestal mais plantada no Brasil. Então, estudos de melhoramento no Brasil hoje têm como foco obter clones precoces, né, que viabilize a sangria, que é esse procedimento aqui que é feito no caule dos indivíduos, para obter o látex, aos 4 anos de plantio, ou seja, em pouco período de tempo. Então, quando eu falo de serraria, o que é interessante? Um fuste retilíneo e não um fuste tortuoso como esse daqui, né? Então, para você obter essas chapas de madeira, espera-se um fuste retilíneo, não é verdade? Então, são essas as principais características de interesse, e eu destaco aqui, principalmente, a importância que a gente deve dar às florestas nativas no Brasil. Então, pouco tem sido explorado em relação aos produtos florestais não madeireiros. Então, é um campo vasto que tem muito a ser feito ainda, no que se refere à domesticação dessas espécies nativas visando o uso comercial. E aqui é importante diferenciar para vocês, né, que quando a gente fala de melhoramento, a gente está falando de seleção artificial. Então, seleção artificial é diferente da seleção natural, que foi aquela postulada por Charles Darwin, né, na teoria da evolução, que diz que os indivíduos mais adaptados ao meio, eles conseguem sobreviver e deixar descendentes. Agora, quando a gente fala de seleção artificial, né, a gente está falando, por exemplo, do fato que ocorreu, por exemplo, com a mostarda selvagem, onde a partir da variação genética que ocorria nessa espécie, né, que são principalmente espécies do gênero Brassica, foram selecionados indivíduos, por exemplo, que continham broto terminal maior, né, dando origem aí ao repolho, né. Indivíduos com broto lateral maior, a couve de Bruxelas, indivíduos com folhas maior, a couve, né? Indivíduos com caule mais desenvolvido, que é a couve rábano, e assim por diante, o brócolis, né? Que são indivíduos que apresentam flores e caule maiores. Então, isso tudo é a seleção artificial. É o homem conduzindo aquela variação genética para uma característica de interesse, aqui no caso, para alimentação. Então, finalizei essa primeira parte sobre conceitos de melhoramento e vamos agora para o item B, sobre programa de melhoramento. Então, o programa de melhoramento ele compreende as etapas que vão desde a identificação da variabilidade genética, que aqui a gente chama de população base, até a etapa final, que é a de clonagem e propagação vegetativa dos indivíduos, que são as árvores superiores, para atender a demanda do setor florestal. Então, basicamente, são essas etapas. A população base, seguida da seleção dos genitores, ou seja, aquelas plantas que têm as características de interesse, hibridação, visando unir características, teste de progênios, ou seja, observar na descendência se aquelas características elas são repassadas para a geração superior, culminando aí na clonagem e obtenção da floresta plantada. Vamos dar sequência agora falando sobre população base e seleção dos genitores. A população base representa a variabilidade genética de uma espécie que se pretende realizar o melhoramento genético. Então é a base para programas de melhoramento, pois sem essa variação genética não há possibilidade de seleção. Como que você vai selecionar, por exemplo, indivíduos num plantio clonal? Em plantios clonais, a variação genética ela é nula. Então, normalmente, essa população base seria a população nativa daquela espécie que se pretende melhorar. Por exemplo, o Brasil ele representa o maior acervo genético de eucaliptos. Então, a gente tem aqui esse maior acervo genético fora da região de ocorrência natural, que seria a Austrália e a Indonésia. Então, isso significa que pesquisadores recorreram à variação genética em populações nativas de eucalipto na Austrália, e essa captura de variação genética ela foi tão significativa,
de diferentes locais, ou seja, procedências e diferentes espécies, que hoje o Brasil representa esse significativo acervo genético. Então, a população base é importante porque ela vai assegurar essa variabilidade genética para futuros programas de melhoramento genético e, assim, atender às demandas do setor conforme as necessidades elas forem ocorrendo ao longo do tempo. E a seleção dos genitores, que visa identificar árvores que são distintamente, ou seja, diferentemente superiores à média das demais para determinadas características de interesse. Ou seja, aquelas árvores que têm os fenótipos, características observáveis de interesse superior à média geral da população. Vamos imaginar, por exemplo, aqui esta população, onde a gente pode observar que tem indivíduos, por exemplo, com bifurcações, né? A gente tem indivíduos com fuste retilíneo, indivíduos com fuste tortuoso. Então, isso representa variabilidade fenotípica. E essa variabilidade fenotípica ela é devido à interação entre o genótipo e o ambiente. E a gente pode representar essa variabilidade fenotípica na seguinte expressão. O fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Então, essa diversidade fenotípica, ou seja, variação em relação ao porte da árvore, altura, a qualidade do fuste, é devido tanto à condição genética como também ambiental, representada pelo solo, variação de clima, entre outras. Em seguida, nós temos os cruzamentos ou hibridação, onde tradicionalmente o melhoramento usa técnicas clássicas de reprodução, ou seja, polinização manual entre indivíduos, entre genótipos superiores. E o intuito desses cruzamentos e obtenção de híbridos é exatamente aumentar a frequência das características de interesse. E basicamente é feita a coleta de pólen naqueles indivíduos selecionados e fertilização em outras plantas. Então, nessa planta aqui será produzida a semente que irá dar origem a um novo indivíduo que espera-se ser um indivíduo geneticamente superior à geração anterior, ou seja, aos seus pais. Então, como é feita essa polinização manual? Essa figura ela ilustra a polinização cruzada entre dois indivíduos, aqui nessa parte, ilustrando que um indivíduo será um indivíduo masculino, progenitor masculino, que irá doar o pólen, e aquele pólen irá fertilizar um outro indivíduo que vai ser o feminino, porque vai gerar a prole ou descendência. Tá? E a partir do momento que você já tem na descendência as características de interesse, você pode fixar esses genótipos, obter novos indivíduos, através da fecundação. Então, na autofecundação, seria você utilizar o pólen daquele mesmo indivíduo, da mesma flor, para fertilizar o estigma e, consequentemente, obter novas descendências, ou seja, obter uma nova geração de indivíduos. Nesse slide, por exemplo, eu apresento a hibridação entre dois indivíduos, entre dois progenitores ou pais, o pai 1 e o pai 2. Um vai ser o doador de pólen e o outro vai ser o receptor do pólen, que será o genitor feminino que irá produzir as sementes. Então, a ideia aqui apresentada nesse slide é que esse pai 1, ele apresenta crescimento superior e qualidade da madeira inferior. Portanto, a qualidade da madeira inferior não é de interesse. Já esse outro pai, apesar do crescimento inferior, ele possui qualidade da madeira superior. Então, a ideia é que tal unir essas características de interesse, crescimento superior e qualidade da madeira superior. Portanto, realiza a hibridação, a polinização entre esses dois indivíduos, visando obter na geração F1, que seria na geração seguinte, ou seja, na prole, indivíduos com crescimento superior e qualidade da madeira também superior. Esse F de F1 significa geração filial. Já que nesse próximo slide, mudando aqui já o assunto, para testes de progênese e clonagem, é mais um exemplo ilustrando essa hibridação, onde nós temos aqui dois indivíduos, essa árvore A com características de interesse como alta produtividade e qualidade da madeira, embora intermediária, mas ela é suscetível à doença. Já essa árvore B, ela tem a vantagem de ser resistente a doenças e também tem uma qualidade da madeira intermediária, mas ela possui baixa produtividade. Então, que tal unir essas características de interesse, ou seja, alta produtividade da árvore A com a resistência a doenças da árvore B? Então, isso é feito através da hibridação, que a gente viu no slide anterior, e na descendência, que é obtida nessa geração F1, na geração filial, nem todos os indivíduos terão as características de interesse manifestadas. Então, ao longo do tempo, o melhorista irá observar quais indivíduos têm as características de interesse,
Feito isso, a melhor forma de propagar aqueles genótipos superiores é através da clonagem, já que você consegue manter o mesmo genótipo na produção de novos indivíduos. A clonagem, por exemplo, ela já é bem estabelecida para eucaliptos. Então, a clonagem do eucalipto favorece o plantio comercial e a gente observa nas florestas plantadas uma alta produtividade e qualidade da madeira, além de resistência à doença. Então, o teste de progenes é isso, verificar na geração seguinte, ou seja, na descendência, quais indivíduos têm as características de interesse. E essa característica de interesse ela é propagada através da clonagem, por exemplo, utilizando ramos vegetativos. E aqui, apenas para ilustrar para vocês o que seria uma árvore elite, né, um genitor de boa qualidade, alta produtividade, um fuste retilíneo, seguida das etapas de clonagem, obtenção de descendentes geneticamente superiores e, finalmente, a obtenção de plantios clonais e comerciais de alta produtividade. Agora, para destacar para vocês que o melhoramento é um processo contínuo, e vocês podem observar isso aqui nesse slide, que o melhorista florestal ele deve ficar atento às novas demandas do setor. Então, será que as demandas do setor hoje serão as mesmas do futuro? Talvez não, provavelmente não. Então, são 4 passos básicos do melhoramento que devem ser continuamente trabalhados. A seleção de indivíduos geneticamente superiores, adaptados àquelas condições ambientais, considerando, por exemplo, mudanças climáticas, pode ser que a demanda para o futuro realmente seja diferente, porque a produtividade florestal pode ser afetada. Após selecionar esses genitores, novos cruzamentos, ou seja, novas hibridações devem ser feitas, assim como testes de progenes e desenvolvimento daquelas novas variedades ou novas cultivares florestais. Portanto, é um processo contínuo. E agora, pessoal, indo para esse último tópico da nossa aula, plantios florestais no Brasil, eu gostaria inicialmente de comentar sobre Edmundo Navarro de Andrade, aqui à esquerda. Ele foi pioneiro nas pesquisas com eucalipto no Brasil. Então, lá no início do século passado, ele introduziu a espécie no Brasil, trazendo materiais genéticos provenientes da Austrália, e ele é conhecido como o pai da silvicultura. Eu vou passar para vocês depois um link que conta a história de Edmundo Navarro e a eucaliptocultura no Brasil. E agora, finalizando, falando sobre a produtividade florestal atual no Brasil e evolução das áreas de plantio, esse próximo slide ele mostra que dá uma impressão que o melhoramento do eucalipto ele é rápido, já que a gente consegue observar as florestas plantadas de eucalipto com excelente produtividade e fustes retilíneos, por exemplo. Entretanto, espécies como eucaliptos, elas já têm os seus métodos consolidados após décadas e décadas de pesquisa. Então, ao longo desse tempo, houve redução do ciclo e incremento anual volumétrico, que realmente hoje é digno de aplausos. E este avanço na produtividade do eucalipto no Brasil pode ser observado nessa figura. Então a gente tem o Brasil aqui sendo comparado com os demais. A gente observa que a produtividade representada na barra ela é significativamente superior aos demais países. E a rotatividade representada pela linha é inferior. Isso significa que a gente consegue produzir mais no menor tempo. Consequentemente, o ciclo ou a rotação ela é menor. O ciclo de corte é menor, tanto para eucalipto como para pinos. E com isso, a gente tem essas duas espécies dominando o setor florestal brasileiro. O eucaliptus, com cerca de 72,3% de área plantada, e o pinus, representando cerca de 20,2%, totalizando 7,84 milhões de hectares quando você soma algumas outras poucas espécies, incluindo algumas nativas como a seringueira e a araucária. Esse slide representa, além do eucalipto e pinos, quais são as outras principais espécies que são frequentemente plantadas no Brasil e exploradas aí no setor florestal. A gente tem como nativas a seringueira, o paricá e a araucária, e as demais espécies exóticas. Inclui ainda recentemente o avanço de áreas plantadas com cedro australiano e o mogno africano. Já esse slide mostra que a área de floresta plantada com eucaliptos e pinos está principalmente na região central do país, onde predomina plantios de eucaliptos, principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso, e plantios de pinos aqui na região sul do país. Eu vou indicar um link para vocês que mostra a evolução tanto de eucalipto, pinos e algumas outras espécies ao longo dos últimos anos. Vocês vão observar, por exemplo, o avanço significativo do estado do Mato Grosso do Sul em relação a plantios de eucalipto. Quando comparado aos demais estados, ele saiu aproximadamente da posição 4ª ou 5ª para o 3º estado com maior área plantada de eucalipto no Brasil. Então, mais do que 50%
das florestas plantadas situam-se no estado de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ok? Então, parabéns para você que chegou até o final desta aula. Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido essa breve passagem pelo melhoramento florestal. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!